Bem-vindos à Hora da Verdade, programa de entrevista numa parceria entre a Renascença e o Jornal Público. Em tempo de guerra na Europa e de um novo governo em Lisboa, de uma recuperação pós-pandemia a cruzar os seus caminhos com os impactos de uma guerra que já passa fatura em termos energéticos, geoestratégicos e humanitários, o nosso convidado desta semana é alguém que conhece as arenas onde se jogam muitas decisões em tempo de guerra. Foi Ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, chama-se Luís Amado. Bem-vindo ao nosso programa. O meu nome é José Pedro Frazão. Comigo nesta entrevista estará a jornalista Helena Pereira, do Público. Dr. Luís Amado, há pouco tempo aqui nesta cadeira o antigo Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, disse que depois de a Rússia ter anexado a Crimeia em 2014, houve complacência e até cumplicidade de muitos países. Partilha desta opinião? No sentido em que provavelmente o Dr. Durão Barroso pretendeu enquadrar essa afirmação, sim. Mas eu acho que houve também negligência, já tinha dito isso. Houve negligência anterior. Antes de 2014, todos nós sabíamos que no contexto das tensões crescentes com a Rússia, a possibilidade de uma reação agressiva por parte da Rússia era muitíssimo grande e, portanto, acho que se tivéssemos querido evitar o agravamento das tensões com a Rússia, teríamos que dar mais atenção à relação com a Rússia no passado e, nesse sentido, acho que também houve alguma negligência, compreendendo que depois de 2014, claramente, depois da ofensiva no Donbass e da anexação da Crimeia, a relação do Ocidente foi relativamente fraca para a gravidade da reação da Rússia. Isso significa que havia um conjunto de sinais que foram ignorados e que chegaram até aqui este momento em que nos encontramos? Claro, desde muito tempo. Eu estive na Cimeira de Bucareste em 2007, em 2008, aliás, durante a presidência portuguesa em 2007 tivemos grande interação com a Rússia, foi quando se começou, no fundo, a desenhar um quadro de concertação ou de cooperação até entre a NATO e a Rússia, entre a União Europeia e a Rússia. Havia, portanto, um diálogo político bastante substancial e era perceptível que havia, digamos, como agora se diz muito, linhas vermelhas da parte da Rússia. Eu acho que houve alguma negligência, precisamente não avaliámos que tipo de reação é que a Rússia podia assumir nesse contexto e no futuro, e temos uma crise geopolítica gravíssima. Mas negligência porquê, Dr. Luís Amado? Porque eu acho que se devia atender à enorme pressão que, do ponto de vista geopolítico, estava a ser desencadeada sobre a Rússia relativamente ao alargamento e à expansão da Aliança. Não sou eu só que o digo, como sabe, e suspeitos responsáveis americanos com a mais alta responsabilidade, quer no Conselho Nacional de Segurança, quer no Departamento de Estado, o vinham afirmando desde 2007, 2008, para não ir a Kennan, que o teorizou até antes de qualquer expansão. Mas eu senti particularmente nesse período que a pressão no alargamento aos países bálticos e depois no alargamento à Roménia e à Hungria, que tinha uma inquietação crescente da parte dos responsáveis e dos estrategas russos. E é nessa altura que nós começamos a perceber, quem acompanhava a vida interna da Rússia, começamos a perceber que a revisão do conceito estratégico, a revisão do conceito de defesa, a revisão do conceito militar nos iam conduzir a uma situação deste tipo. E, portanto, do meu ponto de vista, eu acho que forçar a entrada da Ucrânia e da Geórgia era perceptível na altura por qualquer responsável político, mesmo eu, que tinha acesso a pouca informação, que poderia desencadear uma crise geopolítica com esta gravidade. Eu tenho dito muito que a responsabilidade política em tudo o que tem a ver com a violência, com o uso da força, é sempre incontornável. Mas a responsabilidade das lideranças políticas das grandes potências
no desencadeamento de uma crise geopolítica é de uma gravidade muitíssimo maior. Se há crise que é preciso evitar, é uma crise geopolítica, é uma crise de confronto entre grandes potências, precisamente porque nós não sabemos como é que essas forças poderosas da história, dos interesses, da relação de forças, se desenvolve, se desencadeia e como é que se controlam politicamente. O que nós assistimos hoje é que no plano político, no plano da ação dos governos, no plano diplomático, pouco se pode fazer. Pouco se pode fazer neste momento. Estamos à espera que os sistemas, de facto, estabilizem de novo, que estas forças que se desencadearam, independentemente de qualquer juízo moral sobre a natureza desses movimentos e dessas forças que estão em jogo, o que é um facto é que é muito difícil intervir. Tenho sempre a imagem de que uma crise geopolítica é uma crise geológica. É uma crise que é desencadeada por forças que nós não temos capacidade de controlar no plano político com facilidade. Deixe-me só voltar atrás para perceber uma coisa. Acha que o alargamento da NATO foi demasiado rápido? É isso que estava a dizer? Eu acho que foi E quando diz isto, não é polémico, uma vez que faz lembrar alguns argumentos que alguma esquerda também utiliza para dizer que tentaram cercar Putin, ao mesmo tempo justificando a ação dele? Não, eu não justifico a ação de Putin. Putin, o que fez é inaceitável e vai pagar por isso, e a Rússia vai pagar por isso. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Mas eu acho que se devia evitar. E podia ter sido evitado, do meu ponto de vista, tendo analisado a situação em funções de responsabilidade e, portanto, com acesso à informação e a interações que o cidadão comum não tem. É essa a responsabilidade política que tem que ser avaliada em cada circunstância. Provavelmente, se eu estivesse no lugar do jornalista, do lugar de um comentador que nunca teve essa responsabilidade direta de lidar com um tema de Estado, não teria provavelmente a mesma percepção. Mas eu tive essa percepção no lugar onde as decisões são tomadas. Em Bucareste foi claro que Putin ia agredir a Geórgia. Ele disse-o à frente de todos nós. Portanto, era expectável que, havendo uma demonstração de reação desse tipo, se tivesse que dar mais atenção à inquietação, ao problema da Rússia, tal como é percebido pelos seus responsáveis. Não é só Putin, é todo o círculo de autoridades que no plano militar e no plano da defesa desenvolvem uma doutrina de segurança para a Rússia que pôs sempre em causa a possibilidade de a Ucrânia e a Geórgia serem parte constituinte da Aliança Atlântica. E agora... É do conceito de defesa e de segurança da Rússia que nós sabemos há muito tempo, há mais de uma década. E agora o que é que acha que vai acontecer? Uma Ucrânia retalhada? Provavelmente o cenário que eu antecipo é de alguma divisão da Ucrânia. Vamos ver como é que as negociações podem decorrer. Primeiro é preciso encontrar condições para um acordo de cessar-fogo o mais rapidamente possível. A tragédia que se desenrola na Ucrânia tem que ser parada. A Europa tem todo o interesse em fazê-lo, mesmo que os Estados Unidos possam pretender ganhar tempo e tenham até um conceito mais favorável a uma mudança em Moscovo, que precisa de tempo para que as sanções produzam efeito, para que a asfixia económica sobre a Rússia provoque eventualmente uma reação interna, seja ao nível do Kremlin, e uma mudança de regime em Moscovo. Acho que é essa a estratégia americana. Acho que, do ponto de vista do interesse europeu, nós devíamos ser mais diligentes em encontrar respostas políticas e diplomáticas o mais rapidamente possível. Esta crise não asfixia só a Rússia, asfixia economicamente a Europa, cria enormes problemas à Europa. Temos refugiados, temos uma crise energética gravíssima, temos muitíssimo mais alta inflação do que estava previsto antes desta crise, teremos um aumento exponencial da dívida e temos um problema que pode tornar-se existencial para a União Europeia se de facto estes problemas não forem devidamente controlados agora, porque nós agora estamos num momento de concertação, de unidade do Ocidente e
da Europa, da União Europeia, mas esse tempo vai passar e vamos seguramente identificar aqui e ali que os interesses em confronto são divergentes entre os diferentes Estados, entre a União Europeia e os Estados Unidos. Vamos provavelmente encontrar matéria para uma dinâmica de desintegração que terá que ser, do meu ponto de vista, interrompida e, portanto, eu acho, resumindo, que nós devíamos tentar resolver esta crise o mais rapidamente possível, não jogar com o tempo como um tempo favorável a uma mudança em Moscovo que nos permita negociar, eventualmente, com um regime mais favorável à visão da democracia ocidental. E essa urgência de uma solução a que está a aludir, como é que se joga com a urgência que é verbalizada por Kiev em relação, por exemplo, à pertença a uma União Europeia? Até alguns analistas encaram isso como um cenário de compromisso para evitar um cenário mais gravoso, digamos, do ponto de vista do equilíbrio de poderes, que seria a questão da relação da NATO com a própria Ucrânia. Ou seja, seria muito mais fácil a União Europeia recolher, digamos, a Ucrânia e dizer sim ao seu pedido de adesão do que a questão militar. Até porque já se fala de uma cláusula de segurança, de defesa coletiva específica para a Ucrânia para garantir a tal dita neutralidade. Nesse ponto de vista, sendo urgente uma solução, um processo de adesão à Ucrânia é precipitado, todo esse processo? Não acho que seja precipitado. Acho que é possível conciliar duas posições negociais que desfavorecem, por um lado, a integração da Ucrânia num sistema de segurança coletivo ocidental, mas que favorecem a aproximação da Ucrânia às condições de integração na economia europeia e ocidental. Aliás, essa era a estratégia que, do meu ponto de vista, em 2006 e 2007, se não tivesse havido negligência, devia ter sido claramente assumida e posta na agenda das relações com a Rússia. Teria sido muito mais fácil tratar o tema. A Ucrânia seria provavelmente a ponte para a relação entre o Ocidente, a União Europeia e o vasto território da Rússia. Seria não um ponto de confronto, mas de facto a ponte que era necessária para aproximar a Rússia das condições de interdependência económica que favoreceriam um quadro de estabilidade de segurança estratégica comum. E vê isso articulado com outros países que estão em lista de espera? Já não estou a falar de pedidos formulados pela Moldávia ou pela Geórgia, mas, por exemplo, nos Balcãs, muitos países têm estado nessa lista de espera. Está a falar de um novo alargamento da União Europeia. Eu acho que ele é inevitável no atual contexto. Tendo em consideração o que se passa a leste, tendo em consideração a possibilidade da divisão da Ucrânia com base num acordo que nunca será definitivo, será um acordo transitório, vamos assistir provavelmente a um conflito congelado por um bom período de tempo, como outros conflitos que o desmembramento da União Soviética nos apresenta ainda hoje, e nesse contexto de uma espécie de cortina de ferro que se pode erigir nas relações com a Rússia de novo, enquanto Putin estiver no Kremlin, eu não vejo alternativa que não seja nós prepararmos um quadro de adesão que tem que ser devidamente calendarizado, mas que tem que ser instrumental no sentido de estabilizar o conjunto europeu ocidental, porque nós vamos assistir provavelmente por um período ainda longo, tudo depende da duração do regime de Putin, nós vamos assistir a um período ainda longo de um bloco europeu e um bloco asiático. Um bloco mais sustentado por uma visão da organização política, social e económica de valores ocidentais, respeito pelas liberdades, pelos direitos humanos, pela fórmula política democrática, e um bloco mais assente em princípios autoritários. Essa reconfiguração geopolítica do conjunto euroasiático está aí, temos que estar preparados para ela. E do meu ponto de vista, o Ocidente tem um momento em que pode
para evitar justamente as forças centrífugas que serão poderosíssimas de desconstruir esta relação, o Ocidente tem a oportunidade de ter a visão do que é o interesse estratégico do Ocidente no contexto de uma Guerra Fria que se apresenta como inevitável, de se fortalecer na base de uma visão mais ambiciosa, designadamente do seu pilar europeu. Mas o estar preparado significa também o rearmamento da União Europeia, como aquilo que se está a assistir, como a mudança de posição da Alemanha, com vários países, incluindo Portugal, a dizer que estão dispostos a gastar mais em defesa. Isso faz parte da resposta que considera adequada? Vamos lá ver. Parte sempre do princípio de que era necessário ter evitado chegar a um estado de confronto nas relações com a Rússia, como o que estamos a viver, que é quase existencial, no sentido de que, de facto, o confronto entre dois blocos militares com o armamento nuclear mais poderoso à superfície da Terra devia ter sido evitado. Agora não há alternativa, nós temos que estar preparados para tudo. E temos que estar preparados, de facto, porque essa é a base da dissuasão. No contexto dos arsenais nucleares, no contexto de uma realidade geopolítica em que as potências nucleares estão em antagonismo, para não dizer em confronto, a base da dissuasão é a credibilidade no uso da força em qualquer circunstância. E, portanto, o drama da Europa é que a Europa não tem condições para resistir com autonomia estratégica à situação que de repente a confronta. O pesadelo da Alemanha é ver-se de repente num contexto em que não tem, sendo uma grande potência económica, não tem os atributos de uma potência média em termos militares. E, portanto, se me pergunta, é necessário continuar com o processo de rearmamento? É óbvio que sim. Nós estamos num tempo em que o risco e a ameaça de conflitos até de natureza clássica, como se vê hoje na Ucrânia, nos bateu à porta. Nós admitíamos que estávamos no século XXI, mas estamos numa Guerra Fria 2. Nós temos que conviver com realidades do século XIX, também na Europa. Já o fizemos, já vimos o que é que isso nos custou quando fomos com essa ideia de transformar o Afeganistão e o Iraque e a Síria em democracias de padrão ocidental, mas agora não, é na própria Europa que nós sentimos que, de facto, a realidade das forças que hoje definem as condições políticas no âmbito dos Estados exigem necessariamente considerações do ponto de vista da segurança estratégica e da defesa militar que nós há uma década considerávamos que talvez pudessem ser dispensáveis. A Alemanha, por exemplo, subestimou muito a necessidade de um cenário, de se preparar para um cenário como este, com que neste momento se confronta. Essa ideia de uma defesa europeia, de um exército europeu, não está sepultado com esta presença completamente esmagadora da NATO na defesa do seu flanco europeu? Não, porque é do interesse americano, de facto, não só vender as armas que está a vender e equilibrar a balança comercial nesta crise, não só vende gás e vende armamento, e, portanto, vai, de facto, conseguir reequilibrar a balança comercial com a Europa, que era um dos problemas que até desgastava a coesão da aliança, como se lembram. Trump foi muito veemente na forma como exigia que se gastasse mais em despesa militar, que significa também comprar mais armamento americano. Mas não tenho dúvidas de que essa pressão para o reforço dos armamentos da União Europeia no contexto da Aliança Atlântica será cada vez maior. Se me pergunta a autonomia estratégica da União Europeia em termos de segurança coletiva e de defesa da União tem pés para andar? Não tem, do meu ponto de vista. Será sempre limitada não só pela visão de divergentes interesses internos, designadamente do grupo dos países da Europa de Leste, da fronteira com a Rússia, que verão cada vez mais com apreensão uma excessiva dependência de uma defesa europeia, que para eles verdadeiramente não existe,
uma vez que só acreditam, de facto, na defesa americana, o que significa o pilar fundamental da defesa ocidental em torno da Aliança Atlântica sairá imensamente reforçado com esta crise. As pessoas não acreditam que seja possível, num contexto, num horizonte muito rápido, criar condições internas a nível europeu para um exército comum. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás à questão do eventual alargamento e da entrada da Ucrânia na União Europeia. Como é que pode a União aceitar no seu clube, não tem sido essa a prática, um país com disputas territoriais severas, como se percebe, cujas fronteiras não estão claramente definidas e não estarão estabilizadas nos próximos tempos, tem vivido em guerra com o seu vizinho? Como é que é possível contornar questões que têm sido centrais para aceitar países na União Europeia? Tem que haver exceções, e esta é uma situação absolutamente excepcional, aquela com que a União Europeia se confronta, com que a segurança e a defesa da União Europeia e com a própria existência da União Europeia se confrontam. Eu acho que tem que se criar um quadro de avaliação da situação que, de alguma forma, permita realizar um compromisso político com a Ucrânia, independentemente da questão das garantias num acordo que será sempre provisório, transitório, de partição ou de separação ou de divisão da Ucrânia. Independentemente disso, independentemente dessas garantias, é preciso ter alguma coisa também para dar à Ucrânia. A Ucrânia também está na situação em que está porque nós andamos a vender sonhos de uma forma um tanto ou quanto displicente, para voltar ao mesmo adjetivo. Mas, de facto, eu quando vejo o que se passa hoje na Ucrânia, não deixo de sentir alguma revolta, certamente com a agressividade e com a brutalidade de Putin, mas também com a nossa negligência em não ter percebido que isto podia acontecer. E já o fizemos no Afeganistão, e fizemos no Iraque, e fizemos na Síria, e fizemos na Líbia. Eu acho que não aprendeu nada, não é? Eu acho que é tempo, eu acho que esta crise, no coração do Ocidente e no coração da Europa, é tempo de nós refletirmos sobre as condições de convivência de uma especificidade civilizacional do Ocidente numa vanguarda de civilização única no respeito pelos indivíduos, no respeito pelas liberdades, na tecnologia e na inovação, na fórmula política de racionalidade única. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ver como é que nós vamos viver. Nós não vamos impor este modelo a ninguém, como temos visto. Nós temos que aprender a conviver com outras realidades civilizacionais, com outras realidades políticas, com outras realidades com que nos temos que confrontar no dia-a-dia. E o que eu acho errado na liderança que temos tido é pensar-se que aquele momento muito curto de unipolaridade, de hegemonia ocidental, de poder da liderança americana depois do fim da Guerra Fria, foi um período muito curto, foram 10 anos em que de facto a voz do Ocidente, a voz da União Europeia, a voz da América eram ouvidas e acompanhadas com curiosidade e até com surpresa. Esse tempo acabou. Desde os ataques às Torres Gêmeas que nós entramos numa escalada de repetição de uma visão que tínhamos quando fomos para o Kosovo e quando fomos a bombardear em nome da defesa humanitária a Belgrado. Foi um erro? Continuámos com esse tempo sem darmos conta de que o mundo mudou e que outros poderes emergiam com capacidade para nos desafiar diretamente e relativamente aos quais nós temos que mostrar se estamos em condições ou não, por exemplo, de fazer uma guerra do século XIX, ou de amanhã, se alguém carregar no botão, nós estarmos em condições de carregar o botão. Essa é a grande angústia em que nós vivemos neste momento. Nós temos que refazer, do meu ponto de vista, o pensamento estratégico no Ocidente, depois de ter condicionado muito à ideologia dos direitos humanos, à ideologia da democracia como vanguarda da projeção da influência do Ocidente no mundo,
depois de termos conseguido que todos aceitassem o nosso modelo de organização económica como aquele que era mais eficaz, mais eficiente e que criava mais condições de bem-estar e de desenvolvimento para os respectivos povos. O capitalismo hoje é incontestavelmente o modelo de organização económica que é aceito universalmente. Mas daí até querer levar os nossos valores políticos, sociais, culturais, económicos, há tempo para isso. E até pensámos que, no fundo, na visão transformadora que o funcionalismo económico podia gerar na China, que a China capitalista de há 30 ou 20 anos atrás tornaria a China democrática que associamos entre a democracia e mercado livre. Não foi isso que aconteceu. Portanto, temos que rever os nossos conceitos. Eu vi o Fukuyama muito entusiasmado a semana passada com um artigo em que parece que o fim da história está de volta. Agora é que vai ser. Agora é que a Rússia vai ser democrática, o Ocidente vai ter um elan renovado na sua afirmação ou na afirmação dos seus valores no mundo. É um erro. Eu andei muitos anos nisto, andei 13 anos em reuniões internacionais. Uma parte do mundo estava farta desta arrogância, desta supremacia e de uma certa sobranceria com que o Ocidente encara outros valores, outras culturas, outras civilizações, outras religiões. Nós temos que aprender com os erros e temos que ser mais humildes na forma como interagimos com o outro, com os outros. E esse é um princípio em abstrato em que se fundamenta todo o processo democrático. O respeito pelo outro, pela identidade do outro e por ouvir a razão do outro. Deixa-me colocar aí que falou a China, outro interveniente importante. Como é que tem visto a posição da China neste conflito e se de algum modo ainda poderia vir a ser mediador? A China. Bom, a China não me tem surpreendido pela forma muito cautelosa com que tem Como é que se fica cautelosa? O tema. Cautelosa no sentido que, por um lado, há um compromisso de longo prazo ideológico na percepção do que são os fundamentos de uma reorganização da estrutura de poder internacional com a Rússia, e isso ficou bem evidente com a Declaração de Pequim. A Declaração de Pequim é um documento histórico nas relações sino-russas agora, mas ao mesmo tempo percebeu que no curto prazo o desgaste desta guerra, da imagem da China em termos internacionais, é muitíssimo maior do que admitiam. E, portanto, eu creio que em Pequim haverá um debate interno sobre a forma como a China se deve posicionar neste contexto de guerra, em que provavelmente a percepção que tinham das operações não era ou não tinha o desenvolvimento que acabou por ter. De facto, até hoje, depois de ontem, até se percebe melhor que o Estado-Maior russo não tinha a informação toda, nem tinha o planeamento de uma operação que os colocasse na situação de quase humilhação em que estão e em que a desmistificação da capacidade militar russa em termos convencionais ou clássicos se desfaz nas estepes da Ucrânia. É um facto que a Rússia vai pagar um preço elevado pela forma incompetente, do meu ponto de vista, como definiu esta estratégia de intervenção, definiu objetivos que não podia realizar e ao fracasso do primeiro objetivo, a mudança de regime em Kiev, ficou perturbada num labirinto estratégico, com táticas que não se percebem muito bem e com objetivos que ainda estão a ser repensados em Pequim dia a dia, porque eu acho que eles estão a ajustar... Em Moscovo. Estão a ajustar-se a uma realidade que os surpreendeu. Nesse aspecto, acho que a surpresa em Moscovo é a surpresa em Pequim e, portanto, seguramente darão um passo atrás antes de dar outro passo à frente, de novo, na relação com a Rússia. Se pode ter uma função mediadora, depende da forma como a Ucrânia o perceber, mas eu acho que verdadeiramente a mediação que está a ser feita por Israel
pela Turquia, e amanhã, depois de ser eleito, Macron poderá ter, no contexto da União Europeia, um papel muito mais ativo, eu acho que essa mediação é a mediação que pode, neste momento, interessar, do ponto de vista da avaliação do interesse estratégico da União Europeia ou da Europa, em que este conflito seja resolvido rapidamente, o que significa que tem que ser resolvido sob a forma de um cessar-fogo, o mais imediato, o mais rápido possível, e depois ser resolvido na base de um acordo que não poderá ser provavelmente definitivo. Se não houver mudança de regime em Moscou, se Putin continuar no Kremlin, a única forma é negociar um acordo transitório, mas aceitar que é possível ainda assim estabilizar o conflito e criar condições de paz que permitam que a vida se normalize, embora a fratura geopolítica ficará exposta, e ficará exposta por muito tempo. Gostávamos de ouvir também sobre a relação entre Portugal e a Europa, num contexto em que, por exemplo, neste governo que agora entra em funções, a pasta dos assuntos europeus já não está no Ministério dos Negócios Estrangeiros, passa para a tutela direta do Primeiro-Ministro. Ficou surpreendido com esta opção? Concorda com ela? Não fiquei surpreendido porque, digamos que essa questão não é uma questão nova, é uma questão recorrente quando se forma governo. Eu, pelo menos, já vi essa questão aberta, pelo menos, 3 vezes no passado, em que essa possibilidade se colocou. Não, mas não era público e não é. Não era público, mas foi colocado, nunca se concretizou. Está mas, a dizer que nos o Primeiro-Ministro, vamos lá ver, quem forma um governo é o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem toda a responsabilidade, toda a autoridade, todo o poder para formar o governo que entende. E, do meu ponto de vista, a orgânica do governo é da responsabilidade do Primeiro-Ministro. Se me pergunta se eu concordo, não tenho que concordar. O Primeiro-Ministro tem uma visão... Não, gostávamos de saber a sua opinião, porque como foi Ministro dos Negócios Estrangeiros... Não, vamos lá ver. Eu, seguramente, enquanto fui Ministro dos Negócios Estrangeiros, não favorecia essa desarticulação. Mas eu não era Primeiro-Ministro, eu era Ministro dos Negócios Estrangeiros e, portanto, eu defendia, de facto, uma integração das funções e das competências do Ministério na sua plenitude. Agora, o Primeiro-Ministro, é preciso perceber isso, tem, no âmbito das suas responsabilidades e competências, tem todo o direito de fazer a orgânica do governo que entende. Mas vazia o papel de Ministro dos Negócios Estrangeiros? Não necessariamente, depende. Eu não faço ideia nenhuma como é que ele pretende articular essas responsabilidades. Depende agora da forma como os próprios ministérios se organizam, como é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros interage com o Primeiro-Ministro em matérias que têm que ver com as questões europeias. Por exemplo, em tudo o que tem que ver com a crise da Ucrânia, é óbvio que as competências na área europeia têm que ser permanentemente equacionadas também na base da política europeia. Mas isso centraliza a pasta europeia numa figura como António Costa, que tem sido muito ventilada até para cargos europeus. Já agora, gostava de o ver num cargo político europeu? É da vontade dele. Eu acho que ele faria bem qualquer cargo a nível europeu, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. É um político competente, respeitado, com autoridade nacional inequívoca, sobretudo depois da maioria absoluta, mas isso depende, naturalmente, da ponderação que há de fazer mais à frente dos interesses do país e da sua perspectiva de carreira. Também depende dos cargos que possam estar disponíveis. Com certeza. E, sempre. Por exemplo, Charles Michel tem uma imagem mais fragilizada que Ursula von der Leyen, neste momento, na Europa. Não lhe parece que o cargo de Presidente do Conselho Europeu cabia no perfil de António Costa? Em abstrato, não tenho dúvida nenhuma de que hoje, com a autoridade que tem no Conselho e com a visibilidade internacional que tem tido, com a experiência que adquiriu ao longo destes anos, seria um Presidente do Conselho, tanto mais que os ventos estão a mudar um pouco na relação de forças a nível europeu entre as famílias políticas. Não tenho nenhuma dificuldade em perceber que, de facto, essa função é uma função que pode, pela primeira vez, vir a ser desempenhada por um socialista português. E um político português, neste caso António Costa, e neste caso saindo do governo a meio da legislatura. Bom, isso, como digo, essa área é uma área da responsabilidade e da competência do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem todo o direito de tomar as decisões que toma no âmbito do que são as suas responsabilidades e as suas competências. O que ia perguntar a seguir era, mas com maioria absoluta é diferente da situação de Durão Barroso. Eu não tenho essas está mais funções. à vontade para poder sair porque a situação é mais estável.
Não sem diria dúvida isso. que um dos atributos da sua gestão durante todo este tempo foi garantir a estabilidade política e a estabilidade governativa do país. Esse atributo, aliás, é reconhecido internacionalmente. Portanto, não há nenhum juízo que se possa fazer crítico sob esse ponto de vista. E em maioria absoluta não se esperaria um governo um pouco mais aberto à sociedade civil, tendo em conta que não está em causa a sobrevivência eleitoral do PS? Mas, como lhe disse, eu não entro por aí porque essas competências e responsabilidades são do Primeiro-Ministro. É ele que avalia com dados, com informação, com conhecimento, com experiência completamente diferente daquela que eu tenho. É um dos problemas que nós temos, de facto, considerar as posições do outro em função da nossa posição relativa. Por exemplo, o senhor é jornalista. Eu respeito totalmente que, como jornalista, tenha uma apreciação dos factos, da realidade, mesmo às vezes de uma controvérsia completamente diferente da minha, se eu estiver num lugar de responsabilidade política. Mas quem está sentado num lugar que tem um conjunto de responsabilidades e atribuições muito diferentes das que tem o jornalista que está sentado do lado de lá, a visão da realidade choca-se necessariamente. Nós também o convidamos pela sua experiência governativa e também Sem da dúvida. sua experiência. Por exemplo, um ministro dos negócios estrangeiros tem que também, e com o primeiro-ministro, dialogar muito ao nível da representação externa do país com o Presidente da República. Que avaliação faz dos mandatos até agora do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Eu faço uma avaliação positiva. Aliás, eu até aceitei publicamente apoiar a sua recandidatura. Eu acho que o país se identifica muito com a gestão extrovertida que o Presidente tem colocado, o que desacraliza um pouco a função pública no atual contexto. Acho que isso foi positivo. Exagera eventualmente um pouco os comentários aqui e ali, mas no conjunto da sua ação, acho que o povo português se identifica com um magistério que tem garantido não só estabilidade, mas tem garantido alguma afetividade nas relações entre o mundo da política e o mundo da sociedade. E acha que esses exageros, como chama, poderão ser mais neste segundo mandato, uma vez que o governo é de maioria absoluta? Já se percebeu que Marcelo está a ter outro posicionamento perante o governo? Não sei. Sabe, que eu os tempos venham acompanho a ser mais atribulados. Mas eu vou ser muito honesto consigo, Helena. Eu não acompanho a realidade política nacional com o detalhe e com a minúcia que o jornalista muito pertinente como a Helena o faz. São aspectos que eu não acompanho no dia a dia. Eu não sei muitas vezes o que se está a passar em áreas setoriais do país, porque eu estou muito focado na análise de uma realidade internacional extremamente complexa, difícil de apreender em todas as suas variáveis e em todas as suas dinâmicas, e eu tenho dedicado o meu tempo ultimamente, sobretudo, a analisar o que se passa no mundo, o que se passa na Europa, até porque eu acho que o que se passa no país, o que se vai passar no país, vai depender muito das dinâmicas que o sistema internacional vier a conhecer e, em particular, do destino do projeto europeu. Nós estamos numa realidade nacional muito dependente de toda a aposta que fizemos na integração europeia. O projeto europeu é o nosso projeto coletivo para o século. Quando o projeto europeu está condicionado por forças tão poderosas como estas, de uma crise geopolítica com esta dimensão, é óbvio que o nosso destino coletivo, o nosso futuro, está muito dependente do que se vier a passar na Europa e no mundo nos próximos tempos. Dr. Luís Amado, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui à Hora da Verdade, programa da Renascença com o Jornal Público. Muito obrigado.